Nós estamos aqui praticamente nessa última reunião do ano de 2016, reunião do Congresso Nacional, onde o acordo foi feito com as ressalvas apresentadas pela oposição, de não aprovarmos e nem deferirmos alguns itens, como, por exemplo, o adiantamento dos recursos do BNDES para os cofres públicos da União, porque entendemos se tratar de uma pedalada e, portanto, de uma ilegalidade, senhor presidente. Obviamente que deveremos questioná-la no lugar e em tempo correto. Mas, senhor presidente, deputado Valdir Maranhão, enquanto nós estamos aqui discutindo, senhores e senhoras, a notícia que a imprensa já dá diz respeito à comunicação que o governo do senhor Michel Temer está fazendo nesse momento, ou acaba de fazer, anunciando as medidas que mexem na microeconomia, segundo ele, para ajudar e enfrentar a crise brasileira, a crise econômica. E veja, senhores e senhoras deputados, deputadas e senadores e senadoras, qual é a manchete da principal notícia e matéria anunciada pelo governo Temer. Governo reduz multa do FGTS em demissões. Essa é a notícia. O governo está anunciando uma medida que vai favorecer e facilitar as demissões no Brasil. Senhoras e senhores, veja, são essas as medidas que ele está anunciando. Ainda dizem que o trabalhador não será prejudicado, porque a parte que caberá ao trabalhador, ele irá receber. Quem estará abrindo mão da multa é o governo federal, a parte dele. Ora, se o governo aprova ou define uma medida de diminuição da cobrança da multa, o que ele está fazendo nada mais é do que facilitar a vida do empresário para que esse possa demitir o seu trabalhador, a sua trabalhadora, sem justa causa. Sem justa causa. E aí, veja, eu acabo de ouvir um relatório, nós acabamos de ouvir, um relatório muito bem preparado pelo senador Wellington Fagundes, onde, numa das partes, ele diz o seguinte, que nós exigimos que os recursos oriundos do excesso de arrecadação ou do crescimento de arrecadação seja investido na infraestrutura nacional. Nós lamentamos muito, nobre senador, que foi o relator, de dizer que a emenda à Constituição oriunda da PEC 55, promulgada no dia de hoje, em sessão solene do Congresso Nacional, não permite que isso seja feito. Porque a emenda constitucional, a PEC oriunda da PEC 55, proíbe investimentos em infraestrutura, investimentos nas áreas sociais, ou seja, todos os gastos primários que vão além do que se gastou no ano anterior, apenas acrescido da inflação. Então, não será possível, aliás, por isso que nós questionamos. Por que uma PEC de 20 anos? Se nós queremos tirar o Brasil da crise, obviamente que a crise econômica não durará 20 anos. Então, por que aprovar uma emenda constitucional e com duração de 20 anos? Veja a ironia das coisas. O que o governo fez e o que o Congresso aprovou, com 60% de opinião contrária da população brasileira, foi dizer o seguinte: mesmo na hora em que o país sair da crise, os recursos não poderão ser utilizados, nem em saúde, nem em educação, nem nos programas sociais e muito menos na infraestrutura. É isso que está dito agora na Constituição brasileira. Então, não adianta querer ou exigir. O que nós tínhamos que ter feito era rejeitar a PEC 55. O que nós não podemos fazer é votar essa PEC enviada e que foi acatada nesta madrugada pela Comissão de Constituição e Justiça, admitida pela CCJ da Câmara dos Deputados, que é a PEC da reforma da Previdência. Aquilo, sim, é nitroglicerina pura, maldade pura contra o trabalhador. E eu pergunto, cadê as medidas? Eu esperei com muita ansiedade que o senhor Michel Temer, senhores deputados e senadores, fosse anunciar no dia de hoje a sua decisão de enviar um projeto de lei em regime de urgência para cobrar tributos dos ricos que não pagam, tributos sobre grandes fortunas, para tributar a distribuição de lucros e dividendos no país, que também não é cobrado, mas não. Qual é a primeira medida que ele anuncia, senador Garibaldi? Que vai reduzir as multas para as demissões.
as multas para demissões sem justa causa, facilitando a vida dos empresários para demitirem trabalhadores. Ora, senhores e senhoras, que país nós estamos vivendo? Aqui se fala muito de crise institucional, aqui se fala muito de crise política, de crise ética. Nós não estamos vivendo somente uma crise entre os poderes. Nós estamos assistindo uma crise dentro dos próprios poderes. Assistimos um pronunciamento de um senador do PMDB, senador Jader Barbalho, essa semana no Senado Federal, onde ele declarou abertamente: está em curso no Brasil uma trama para tirar Michel Temer. E disse o seguinte, que tem até nome para substituir o Michel Temer, que é Fernando Henrique Cardoso. Ora, são agentes do PMDB que anunciam o golpe do golpe. E nós, de nossa parte, deputado Edmilson, o que nós temos dito? Que só há um caminho para sair da crise. E o caminho é antecipar as eleições presidenciais no Brasil, porque o nome da crise chama-se Michel Temer, e não adianta. E vejam as medidas que ele apresenta ao povo brasileiro, ironizando o povo brasileiro, os trabalhadores, diminuindo multa para que demissões cresçam no país. Eles acham que 12 milhões de desempregados é pouco, tem que ter mais. Para isso, estão dando uma mãozinha ao empresariado, diminuindo a multa. O que é isso? Em que tempos nós vivemos? Em que tempos nós vivemos? Então, senhor presidente, eu concluo desejando ao Brasil um feliz ano novo, mas tendo a clareza de que, nesse momento difícil, é preciso muito a mobilização da sociedade para que juntos possamos mudar a realidade. Enfrentarmos a crise. E, repito, só há uma forma de enfrentamento dessa crise: é tirar do poder aquele que lá chegou através do caminho do golpe. É tirar Michel Temer e antecipar eleições presidenciais nesse país. Muito obrigada, presidente.